bem-vindos a mais um episódio. E como eu falei no episódio passado, hoje a gente vai tratar especificamente sobre o déficit de atenção. Bom, Dani, a gente sabe que a sua pesquisa, que você pesquisa muito sobre o campo da estrutura do pensamento, funções cognitivas, e o que te levou a querer pesquisar especificamente sobre o déficit de atenção, a fazer essa pesquisa que você fez? Qual que foi os caminhos que te levou para isso? Na verdade, Gabi, dentro do meu trabalho, de tanto fazer as avaliações, né, para poder rastrear essa estrutura do pensamento, entender a forma das pessoas raciocinarem, muitas vezes eu recebia pessoas com laudos específicos de TDAH, seja ele do tipo desatento ou se ele fosse do hiperativo, mas eu sempre vinha recebendo. E o que eu comecei a observar foi que existia um padrão que se manifestava na estrutura do pensamento dessas pessoas, que quando elas manifestavam o déficit de atenção, existia algo na estrutura dela que trazia aquele déficit de atenção. E eu comecei a mapear um padrão dentro disso, dentro da aplicação das avaliações. E durante muitos anos eu fui fazendo esse mapeamento. Até que chegou um momento que eu e a minha colega Vic Snyder, que ela mora nos Estados Unidos, a gente discutindo o assunto, a gente falou que tá, quem sabe então a gente não aprofunda um pouco mais, escreve sobre isso e desenvolve um treinamento para profissionais para que eles possam conhecer isso, vamos dizer assim, conhecer essa nova perspectiva, né? Na verdade, a gente não tá trazendo nenhuma invenção nova sobre o déficit de atenção, mas sim a gente procurar compreender exatamente o que está por trás do déficit de atenção cognitivamente falando. Então, foi isso que a gente acabou fazendo. A gente escreveu o nosso artigo, elaboramos um treinamento para profissionais, que agora vai ser dado nos Estados Unidos agora no mês de julho, e aí a gente vem aprimorando cada vez mais a nossa pesquisa. A gente tem escutado falar muito sobre o déficit de atenção e o TDAH. E é um assunto que tem estado na boca do povo, né? Principalmente dentro das escolas. Tem se falado muito sobre isso. Mas quais são realmente os aspectos que são atribuídos ao déficit de atenção? Certo. Quando a gente pensa em déficit de atenção, a gente imediatamente relaciona com a dificuldade em manter ou sustentar a atenção por um período mais longo ou em determinados contextos. E essa dificuldade, ela gera outras questões, como, por exemplo, dificuldades em se organizar, dificuldades em planejar, dificuldades em manter o foco, né? Essas são todas as vezes que a gente pensa em déficit de atenção, a gente está pensando nessas repercussões que, de alguma forma, elas vão trazer dificuldades, né, dentro do dia a dia da pessoa. O que é importante a gente considerar é que todas as vezes que nós vamos falar de déficit de atenção, a gente precisa considerá-lo como um espectro, certo? O déficit de atenção, ele tem níveis, ele pode ser menor, ele pode ser intermediário, ele pode ser maior. É um espectro, vamos dizer, que a gente precisa conseguir compreender onde a pessoa se localiza dentro desse espectro para poder ver exatamente qual é o ponto que precisa, muitas vezes, ser ajustado dentro de uma intervenção cognitiva. E, por exemplo, esses ajustes, é possível ser feito? Sim, é possível ser feito. Bom, dentro do que eu estudo, a gente estuda a modificabilidade cognitiva estrutural, que nada mais é do que a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se reorganizar, né, e se alterar, trazendo uma nova forma de funcionar, vamos dizer assim. Só que como que isso acontece cerebralmente? A partir de uma intervenção na estrutura cognitiva, ou seja, eu preciso alterar esta forma, esta maneira da pessoa pensar, da pessoa proceder sobre a informação, para eu gerar esta neuroplasticidade. E eu acredito na neuroplasticidade não simplesmente porque eu a estudei, mas porque eu vivencio isso dentro do meu trabalho. E correlacionando isso com o déficit de atenção, se eu tenho
uma forma de proceder que ela precisa ser alterada, uma vez que eu faço esse processo, eu vou acabar alterando também o funcionamento cerebral, reorganizando as redes neuronais e trazendo os benefícios que são atribuídos, né, ao sucesso de uma intervenção cognitiva. Bom, eu recebi a sua pesquisa de primeira mão, dei uma lida. E uma das coisas que eu notei ao ler o seu artigo é que você traz uma perspectiva diferente, uma perspectiva nova de estudar o déficit de atenção. Como contar para a gente um pouco mais sobre isso? Sim, nós estudamos e escrevemos esse artigo sobre uma outra perspectiva, que é a de conseguir compreender o que está por trás do déficit. Porque quando você recebe um laudo, né, então a pessoa ela fala, ele tem déficit de atenção, ele tem transtorno de déficit de atenção, você fica muito no laudo, você entende quais são os efeitos que aquilo está causando, principalmente dentro do comportamento, e você vai trabalhar para você conseguir ajustar, melhorar aqueles efeitos que estão sendo atribuídos aí ao processo. Só que eu percebi que quando você consegue compreender como o déficit de atenção se manifesta cognitivamente nos aspectos comportamentais e funcionais do indivíduo, que é aquilo que a gente chama, o nosso artigo se chama Behind the Thinking of Attention Disorder, que é um olhar por trás do déficit de atenção, para a gente justamente poder compreender, ok, tudo bem, ele tem um déficit de atenção que está gerando estes efeitos, mas o que cognitivamente está causando esse déficit de atenção? Então, a nossa pesquisa ela veio em buscar entender a arquitetura do pensamento que está por trás daquela dificuldade. E o que nós encontramos foi justamente padrões diferentes. Nós encontramos 3 padrões diferentes de déficit de atenção, os quais se mostram de maneiras distintas dentro da estrutura cognitiva do indivíduo, o que, como consequência, vai exigir intervenções diferenciadas também. Você disse na sua pesquisa, até aqui na nossa conversa, que existem diferentes formas de se apresentar esse déficit de atenção. Isso. E, se eu não me engano, são 3, né? Como é que eles se apresentam? Quais são as distinções dessas formas? São formas bastante distintas. O que é importante mencionar é que todas as 3 formas de se manifestar apresentam os mesmos efeitos. Ou seja, os efeitos são iguais. Falta de atenção, dificuldades com foco, dificuldades com organização, dificuldades com planejamento. Os efeitos são os mesmos, porém as causas são completamente distintas. Então, vamos pensar no primeiro, vamos dizer assim, na primeira forma dele se manifestar. O que nós observamos é que existem pessoas cujo déficit de atenção é gerado por um excesso de informações no campo mental. E isso está relacionado, principalmente, às pessoas que funcionam preferencialmente pelo córtex frontal esquerdo, que tem relação com a função cognitiva busca por evidências lógicas. Lembra quando a gente falou desse funcionamento, a gente falou que a informação ela entra de forma estratificada e que ele tem um grande volume de detalhamento de forma natural? Até aí tudo bem. Porém, se dentro da plataforma cognitiva dele, a função cognitiva, distinção do relevante e irrelevante, não for eficiente, ele não consegue distinguir a relevância entre as informações que entraram. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela tem a sobrecarga de informações. Ela tem muitas coisas dentro do processo cognitivo dela que ela não consegue estabelecer por onde que ela começa. O que é mais relevante? O que eu faço agora? Por onde que eu começo? Porque se você pensar qualquer processo que vai envolver, que vai exigir ordem e sequência, para que eu estabeleça a ordem e sequência de algo, eu tenho que saber qual é o problema. Eu tenho que saber o que precisa ser resolvido. Ou seja, o que é relevante agora.
Então, no campo mental dessas pessoas, essa função cognitiva ela se manifestava ineficiente. A pessoa não conseguia separar os dados. Muitos reclamavam de exaustão mental. Isso foi assim com frequência muito grande quando eu fazia as avaliações, eles faziam exaustão mental. E um grande percentual deles tinham laudos de transtorno de ansiedade generalizada. Que eu comecei a observar que esse transtorno de ansiedade, ele poderia estar relacionado ao excesso de informação no campo mental, que ele não sabe nem por onde que ele vai começar. Então, você imagina uma pessoa que, para qualquer lado que ela olhe, para tudo que ela vá pensar, ela tem uma enxurrada de informação que ela não consegue se organizar dentro daquilo. Então, tudo é importante. Então, tudo eu tenho que fazer. Então, isso, com certeza, dentro da dimensão afetiva e emocional, isso vai gerando uma certa pressão, né, dentro dela e vai gerando ansiedade e tudo mais. Então, essa é uma forma, é uma maneira do déficit de atenção se manifestar, através do excesso de informação no campo mental. E aí, para isso, nós vamos ter um potencial relacionado a isso. E nós vamos ter aquilo que a gente chama do ponto de estrangulamento, ou seja, onde é que está o ponto que precisa ser ajustado, que precisa ser calibrado. Como potencial, como potencialidade, essa pessoa tem uma alta capacidade de análise, certo? Ela tem muita informação para ir analisando. A questão é que pode ocorrer de ela não conseguir se retirar desse processo de análise profunda. Ela fica aprofundando cada vez mais, porque o que vai tirar ok, tudo bem, chega até aqui, até onde que eu queria ir, né? O que é relevante, o que não é? Será que para aquilo que eu almejava, para o problema que eu estou investigando não está bom? Então, eu vou parar de... Como se elas estivessem sempre ali no loop infinito. num loop infinito, entendeu? De análise, ou ela vai aprofundando sobre coisas que muitas vezes não são relevantes, sobre temas que ela vai estudando de uma forma muito profunda, que ela gosta de fazer isso, porque eles gostam de analisar, mas que ela não consegue, às vezes, tirar proveito disso de uma forma prática. E quais são as fragilidades que vão afetar essa pessoa? Então, as fragilidades é o excesso de informação no campo mental. Essa dificuldade em conseguir parar de pensar, em conseguir parar de ver detalhes. E aí, quando eu tenho uma situação como essa, o que é necessário trabalhar na intervenção? Eu conseguir auxiliar essa pessoa a distinguir a relevância das coisas, o que é relevante. Por exemplo, tem algum caso seu que chegou uma pessoa com um déficit dessa tipagem? Na verdade, ele não veio por com a questão do déficit de atenção, mas na época por conta de um transtorno de ansiedade generalizada e que a profissional que trabalhava com essa pessoa, encaminhou para que eu pudesse entender o que estava acontecendo naquela estrutura para poder ajudá-lo dentro do processo dele, para que ele pudesse melhorar. E quando eu comecei a fazer a avaliação, eu identifiquei que ele realmente tinha esse déficit de atenção, e o caso dele é um caso bastante interessante, porque ele era piloto de avião, e tinha propriedades e tudo mais, e ele tinha um avião próprio. E ele entrou no avião e levantou voo, sabendo que ele tinha autonomia de voo de 20 minutos com relação à questão do combustível. Mas aquilo que ele tinha que fazer, 20 minutos era extremamente suficiente. Só que daí, quando ele chegou lá em cima e ele estava sobrevoando a propriedade, ele se perdeu e ultrapassou o tempo que ele poderia ficar sobrevoando, e ele quase teve um acidente aéreo na época, e isso foi um dos fatores que o motivou a investigar o que estava acontecendo. Como é que ele não prestou atenção que a quantidade de combustível não seria possível? E aí, depois, discutindo com ele,
E aí ele falava assim, não, mas eu estava lá em cima e eu vejo assim, eu vejo a cerca, quando eu vejo a cerca, eu vejo a madeira da cerca, eu vejo o fio da cerca, eu vejo a vaca, eu vejo o formato dela, eu vejo o pelo dela, eu vejo todas as informações. E aí eu fiquei compreendendo, falei, gente, se cada coisa que ele percebe, a informação entra estratificada, cada coisa que ele estiver olhando vai trazer essa sobrecarga mental ao ponto de ele ficar refletindo, analisando sobre aquilo e perder o ponto principal do que efetivamente precisava prestar atenção, que era por que motivo ele estava lá e que ele tinha um tempo de voo específico. E o quanto esse processamento, ele dificultava o estabelecimento de ordem do que tinha que ser feito dentro do dia a dia. Porque tudo passa a ser importante, tudo é prioritário. Então, a pessoa ela sente uma sobrecarga, ela não sabe por onde que ela começa. Então, nesse caso, foi muito bacana, foi um trabalho que eu fiz de avaliação, que eu fiz de intervenção de calibragem cognitiva que a gente fez e que foi assim de bastante valia para essa pessoa. É realmente muito interessante como o nosso cérebro, ele tem tudo muito interligado. Então, por exemplo, uma crise de pânico está totalmente interligada a uma estrutura do pensamento. Pode ter alguma coisa. Eu nunca pesquisei a crise do pânico diretamente, mas a gente não tem como sentir e não pensar, ou pensar e não sentir. Até porque é o lado direito do as duas coisas elas estão o tempo todo interligadas, né? Então, sempre que a gente tem alguma questão emocional, sempre tem um cognitivo que está funcionando. E o segundo? Bom, o segundo, a segunda forma que a gente identificou de manifestação do déficit foi num cenário completamente diferente, onde a pessoa ela não tem o detalhamento da informação. No primeiro que nós falamos, há um excesso de detalhes no campo mental. Neste, não há detalhamento. A pessoa tem a informação inteira. Ela tem um empobrecimento, na qualidade dos detalhes. Ela percebe, mas não percebe tudo. É aquilo que a gente chama de percepção nebulosa e varrida. Sabe quando você varre a informação, você passa por cima dela? Você coleta algumas partes da informação, leitura dinâmica? mas você não exatamente. Mas você é como se você dá uma olhada, mas você dá uma olhada rápida, mas não percebe todas as informações que estão ali. Então eu tenho uma qualidade dos detalhes das informações empobrecidos. Então, eu bato o olho num texto, eu dou uma olhadinha por cima, mas não percebi que ele tinha acentuação, que tinha vírgula, que não tinha, eu como palavras. Eu começo a ler um parágrafo, eu leio o começo, o final e subentendo o que está no meio. Então, eu tenho um empobrecimento da qualidade do detalhamento da informação. Por que isso ocorre? Por conta de velocidade de processamento. Essas pessoas processam a informação muito rápido. E preferencialmente pelo córtex frontal direito, onde a função cognitiva, a projeção de relações virtuais está conectada, de acordo com a minha pesquisa. Você sabe que isso é muito interessante? Porque na faculdade eu notei que eu fazia exatamente isso que você falou. Eu comia as palavras. E eu achei que eu tinha dislexia. E eu fui num psicólogo, e o psicólogo falou, não, você tem ansiedade. Porque eu jurava que eu comia as palavras pela dislexia, mas na verdade era uma coisa relacionada à ansiedade. E eu faço isso sempre. Eu sempre preciso mandar alguém reler o que eu escrevo porque eu como essas palavras. Pode ser por ansiedade, pode ser porque realmente você não dá o tempo suficiente para a informação entrar inteira, né? Então ela entra parcial no seu campo mental. E aí fica faltando alguns detalhes da informação. Você percebe, mas não percebe tudo. Você leu, mas você não leu tudo. Você viu, mas você não viu tudo. E isso tem um impacto dentro dos processos de memória. Por quê? Porque o que é memória? Memória é a reconstrução de algo que foi percebido, que foi vivido. Se eu não percebi, eu não rememoro. Então, existe uma interligação, uma ligação direta com isso também. Então, esse
ele tem uma relação com a velocidade de processamento, com esse jeito de raciocinar que a informação entrou, integrou, formou um todo e a pessoa continua pensando naquilo que formou, naquela imagem, porque o processamento dela acaba sendo figurativo, ela pensa através de imagens e figuras. Por isso que na hora que você vai conversar com esta pessoa que tem esta modalidade de déficit de atenção, né, vamos dizer assim, que ele se apresenta desta maneira, a melhor forma de eu me comunicar com ela é utilizando analogias e metáforas, que a gente estudou, que a gente viu lá quando a gente estava falando da estrutura do pensamento, que é a forma como você vai acessá-la. Muitos, na minha pesquisa, eu encontrei com o pensamento tridimensional que a gente fala. A pessoa, quando ela raciocina, ela consegue pensar sobre o fato tridimensionalmente, ou seja, ela vê algo, ela raciocina vendo as várias faces desse algo. Então, qualquer coisa que ela vai pensar, ela consegue pensar sobre os vários lados, sobre as várias perspectivas. É isso que vai dando para a pessoa essa visão do todo, essa visão holística. E acompanhado disso, normalmente, um processo de orientação espacial bastante desenvolvido. Então, essa tridimensionalidade, ela muitas vezes atrapalha o aluno na escola. Porque se meu pensamento ele é tridimensional e eu, dependendo do nível em que isso se manifesta, eu não consigo ver uma letra parada. Então, se eu estou lendo a letra D, ela pode se tornar B. Por quê? Porque dentro da minha cabeça, quando eu vejo de vários, eu vejo de cima, eu vejo de baixo, eu vejo da direita, eu vejo da esquerda, eu vejo de vários lados. Então, esse é o pensamento tridimensional, que a gente não vai entrar aqui nos casos de dislexia, mas que existe uma relação dentro desse contexto também. Mas, nesse caso específico do déficit de atenção, a pessoa ela perde o foco, ela perde a atenção, porque o pensamento associativo dela ocorre de uma forma tão rápida que ela não fica dentro daquilo que está sendo discutido, mas sim dentro do novo todo que foi criado. Então, como operação mental, a gente fala, maior dificuldade desta pessoa está na discriminação da informação. Ela não discrimina. Ela não vê os detalhes, ela pega o todo e prossegue com o raciocínio. E quando a gente fala sobre essa forma de pensar, quais são as principais fragilidades dessa pessoa? As principais fragilidades é a dificuldade de conseguir perceber os detalhes nas informações, é o empobrecimento dos detalhes. Essa é a maior dificuldade dela. E o maior potencial? O maior potencial é o potencial criativo, é o potencial de achar saída para as coisas, de criar novas coisas, de um potencial de inovação, né? Se você analisar, existe dentro disso que nós estamos discutindo um grande nível de impulsividade, de hiperatividade, porque eles não conseguem ficar parados. De acordo com a velocidade de processamento, se a pessoa tem uma velocidade de processamento muito alta, às vezes nem o próprio corpo consegue ficar parado. A pessoa fica se mexendo, a pessoa fica batendo a perna, ela fica... Agora, você imagina, uma criança que tenha um déficit de atenção como esse que nós estamos discutindo, que normalmente é caracterizado como TDAH, hiperativo impulsivo, né? Você acha que uma criança dessa vai conseguir ficar sentado dentro de sala de aula, quieto, prestando atenção no professor? Não vai. Ele não vai conseguir. Porque ele tem todo esse processamento que rege a forma dele raciocinar. Então, o que precisa ser trabalhado que vem dentro do processo de intervenção? Primeira coisa, eu preciso explicar para essa pessoa o que está acontecendo, para todos, para todos. O processo de mediação ele é extremamente relevante. Tanto que, dentro desse estudo, a gente usa a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, que é para poder entender as funções cognitivas e a arquitetura do pensamento, mas a gente usa também a outra teoria de Forsten, que é a teoria da experiência de aprendizagem mediada, que é como que eu vou mediar esse processo em busca da modificabilidade cognitiva ou da plasticidade cerebral. Então, quando a gente fala em intervenção cognitiva, de como que eu vou ajustar isso, eu preciso, primeiramente, tornar esta informação consciente para a pessoa que está passando pelo processo de intervenção.
Então, eu vou dizer para ela, olha, eu quero que você perceba, veja, você vê a sua velocidade de raciocínio, você vê o quanto você varre a informação, então, nós precisamos diminuir esta velocidade. A gente fala que, de uma forma técnica, eu preciso trabalhar dentro do input da informação. Na hora da entrada da informação, eu preciso ajudar essa pessoa a discriminar a informação para que ela possa organizá-la de uma forma melhor. Um termo que eu vi aqui no seu artigo, que eu queria que você me explicasse melhor, é justamente nessa forma de pensar, que é mentes divergentes. Isso. Mentes divergentes, ele tem a ver com... são pessoas que elas não atuam de forma linear sobre a informação. Ela não vai disso para depois ir aqui, para depois ir lá, não. Ela faz conexões associativas para poder gerar as próprias conclusões. Essa é O significado da mente divergente. E o que você acha que, para você, na sua pesquisa, foi o maior diferencial no momento de fazer a intervenção para pessoas que têm essa forma de o processo de autoconsciência. Por quê? Porque você precisa trabalhar muito a autorregulação. Em todas as formas de manifestação do déficit de atenção, em qualquer processo de mediação, eu preciso trazer à pessoa o que se passa com ela, essa autoconsciência do que está passando, para que ela possa autorregular, para que ela possa fazer a regulação. É igual a gente ouve falar muito assim, ó, ninguém cura o que não compreende. Como é que você vai mudar se você não sabe o que você tem que mudar, por que você tem que mudar, como você faz para mudar? Não tem como. E essa é uma das maiores observações que eu faço dentro do meu trabalho e que eu vejo, que você tem, às vezes, uma criança que ela tem um déficit de atenção, que ela não consegue se organizar, que ela não consegue ter foco, e você fica falando para ela, você precisa ter foco, você precisa se organizar, você precisa fazer... Mas você não explica para ela, espera aí, como ela vai fazer para ter foco? Por que ela não está conseguindo ter foco? Então, eu preciso conseguir trazer a autoconsciência para que ela consiga fazer a regulação. E isso dentro de uma abordagem imediata. Dani, essa é uma coisa muito interessante. Falando, por exemplo, para os pais, que quer mais ou menos compreender como é que o filho dele pensa. Qual que é a pergunta que ele tem que fazer para o filho dele, para que ele entender mais ou menos assim, ele ter um norte? Você se refere aos casos de déficit de atenção? Para ele conseguir, tipo assim, para conseguir identificar como que a criança pensa, para dizer, então ele tem... Olha só, se eu tenho uma criança que ela tem excesso de detalhes excesso de detalhamento no processo do pensamento, ela tem muitas informações, começa a observar se essa criança ela não é mais lógica, se ela é mais, se ela tem esse padrão analítico mais profundo. Ali eu tenho algumas características. Quando eu falo dessa outra maneira, quando a criança tem mais velocidade de processamento, o que eu vou ter no comportamento dela? Eu vou ter uma criança que não para, uma criança que não fica quieta, uma criança que ela fica inventando coisas o tempo todo, ela tem um processo criativo, ela vai tentar alterar, mudar sempre os cenários de onde ela está. São duas formas de comportar-se completamente diferentes. Na primeira, você vai ver que não faltam detalhes, os detalhes estão lá. No segundo, faltam detalhes. Entendi. Entendeu? Então, o processo de intervenção, e aí, no caso, para os profissionais que trabalham, o processo de intervenção ele é completamente diferente. Lembrando do que nós falamos no começo, os efeitos são os mesmos. Mas as causas, as origens são diferentes. Então, eu preciso mediar esta intervenção de uma forma diferente para que eu possa conseguir alcançar aquilo que eu quero. O problema é que, hoje, muitos estão dentro da mesma cesta.
A intervenção é a mesma? Por Pra quê? todos. Porque os efeitos são os mesmos. A única coisa que vai diferir é quando aquele tem hiperatividade, que ele se manifesta com mais dificuldade de controlar a própria conduta, né? Uma coisa que eu escuto muito e que eu acho que se aplica muito a esse caso, que é o que você fala, que é que a gente não tem que tratar o sintoma, mas sim a causa. Sim, a causa. Sim, a Então, causa. a pessoa, ela tem um déficit de atenção, mas espera lá. Qual? Qual? Como é que a gente vai intervir nisso? Como é que a gente vai intervir nisso? E até porque se eu estou dentro de um processo escolar, ou às vezes acadêmico, existem mecanismos de ajuda num processo desse, né? Quando você tem o CID, você tem o laudo, você consegue que os professores alterem a forma de te apresentar as atividades, você faz as suas provas separados, os enunciados são mais simplificados muitas vezes, beleza, está tudo certo. Mas me fala uma coisa, quando ele for para a vida, quando ele for lá trabalhar, você acha que vai ter algum chefe que vai dizer assim, olha, vamos colocá-lo num lugar separado porque ele não dá conta de muitas informações? Na hora dos problemas da vida, vamos diminuir a quantidade de informação porque ele não dá conta de pensar sobre isso, sobre esse problema? A vida não vai fazer isso com ele. Na hora que ele tiver que ir para a vida, ele vai ter que ir com aquilo que ele tem. Por isso que o problema, a causa precisa ser investigada para que a gente possa ter uma intervenção mais direcionada. Eu não estou falando que até hoje ninguém investigou a causa, muito pelo contrário. Durante anos aí, nós estamos aí estudando os reflexos do déficit de atenção, as conexões cerebrais dele, se estuda muitos dos estudos dentro desta vertente. O que a gente está trazendo numa nova perspectiva é essa vertente de você conseguir entender cognitivamente o que se passa. Porque uma vez que você alterar a cognição, essa forma, você altera o cérebro. E a terceira forma? E a terceira forma, a pessoa ela não consegue segurar várias informações de forma simultânea no campo mental. Então, olha só, a primeira, havia um excesso de informação, um excesso de detalhes no campo mental. A segunda, a falta de detalhes no campo mental. Eu tenho um empobrecimento do detalhamento, eu não discrimino. O terceiro a pessoa não consegue sustentar várias fontes de informação ao mesmo tempo, de forma simultânea. O que é isso na prática? A informação entrou, vamos supor assim, entrou 10 coisas para eu pensar. 5 caiu fora e eu fico só com 5. Eu estou lendo um texto. E aí eu cheguei no final do parágrafo, ou no final às vezes até da frase, e aí a pessoa pergunta assim, mas o que é que eu li mesmo? Eu não lembro, mas daí a pessoa tem que voltar e ela tem que ler de novo. Você dá instruções para ela e ela fala assim, mas o que você disse mesmo? Você fala um monte de coisa junto, ela lembra de uma parte do que você falou. O que a gente diz para essa pessoa? Você é desatento. Você não presta atenção no que eu estou dizendo. Né? Você não está prestando atenção. Você acabou de ler a frase. Estou aqui do seu lado, você leu a frase em voz alta. Como que você não lembra? Eu acabei de falar que você vai pegar na cozinha tal. Como que você não lembra? Eu acabei de dizer para você, você tem que parar de ser desatento. E o que acontece com essa pessoa, e que ela não sabe que está acontecendo, é que ela não está conseguindo segurar a informação. Então, ele tem um impacto cognitivo maior do que as outras duas. Entendeu? Porque isso impacta outros níveis de raciocínios mais complexos. Com certeza, porque os outros, mesmo que a informação não seja tão polida, ela ainda entra. Nesse, ela não é fixada. Ela não é fixada. Então, ela, teoricamente, tem muito mais fragilidades, está muito mais exposta. Muito mais dificuldades. Para isso. E dentro do processo educacional, ela é a que mais vai sofrer. Ela é a que mais vai sofrer. Se você analisar, ela vai ter... como que ela lida bem? Como que ela consegue sustentar a atenção dela? Se você der pouca informação. Se você falar assim, fulana, agora eu preciso que você pegue a sua mochila e você leve no seu quarto.
ela vai pegar e vai levar no quarto, ela não vai esquecer. Agora, se você falar, eu preciso que você pegue a sua mochila, leve no seu quarto, depois passa lá, falar para o seu irmão tal coisa, e você volta aqui e tal, ela vai levar a mochila e vai dizer, mãe, o que era para fazer mesmo? Você tem que fracionar. Você precisa fracionar a informação. Essa não é a melhor maneira de intervenção. Mas, quando você faz isso, você diminui a quantidade de informações e ela consegue raciocinar melhor. Não é a melhor forma de intervenção, mas eu acho que quando a gente está inserido no contexto familiar, para um pai, é a melhor coisa ele Sim. entender que ele tem que... Isso. Ele vai ter que entrar com a informação aos poucos. Às vezes, um modo mais de instruções, faça isso, faz aquilo, ele vai lidar melhor também. Mas o que acontece? À medida que essa criança, essa pessoa, ela vai crescendo e ela vai se desenvolvendo, ela vai encontrando dentro do próprio cenário escolar textos mais complexos, né? Atividades que exijam inferir sobre, levantar hipóteses sobre, que são os níveis de pensamento mais complexos. Ela começa a ter dificuldade. Por quê? Porque quando a informação entrou e era para ela construir o raciocínio dela baseado em 5 informações e só ficaram 3, quando ela vai concluir em cima das 3 que permaneceram. Consequentemente, a resposta dela dá errada. Ela não acerta. Aí, o que as pessoas veem? A falta de atenção dela, que começa a dizer que ela é desatenta. Aí começa, se você prestasse mais atenção, você não teria errado o final do exercício. Se você prestasse mais atenção, você teria feito corretamente. Não e a só pessoa não isso, sabe né, o que está Dani? acontecendo. Também está muito ligada àquele termo errado de que eu não sou inteligente. Eu não sou Que é inteligente, eu aquele não caso consigo que você fazer. citou, que a pessoa fica tão para baixo, a autoestima tão para baixo, que ela mesma se coloca na caixa Isso. de que ela não é capaz. Isso. Eu tenho um caso de uma pessoa que eu atendi e que ela relatava que quando ela ia para a escola fazer prova, ela não podia que ninguém conversasse com ela durante o trajeto, nem na entrada da escola. Ela tinha que entrar e fazer a prova, porque se alguém falasse com ela, ela perdia as informações. Ela não conseguia segurar aquilo. Então, o que você observa num caso desse? Ela consegue segurar as informações? Consegue. Mas ela precisa fazer ela tem que ter um nível de esforço cognitivo muito alto para que ela consiga segurar. Porque se ela não fizer esse esforço, a informação não fica presente. Então, a pessoa ela vai ler um enunciado, ela precisa ler 2, 3 vezes, 4 vezes, para que ela fala assim, eu preciso ler várias vezes para que eu possa compreender. Na verdade, ela precisa ler várias vezes para que ela possa segurar a informação no campo mental, para que depois ela possa fazer as análises e possa compreender. Então, você acha que uma criança dessa, um adolescente, um adulto desse, você acha que ele é rápido? Não, ele é mais lento. Isso entra de novo no que a gente estava falando no outro episódio sobre os tipos de metodologias de educação. E hoje no Brasil, né, a gente tem, por exemplo, o Enem, que é um método que uma pessoa como essa não vai alcançar uma nota. Tem muita dificuldade. Isso, tem muita dificuldade. Então, a gente vê um impacto aí que você exclui pessoas que provavelmente pode ter uma alta habilidade numa outra coisa, mas aquela... E sim, na verdade, você foi no ponto. Esta dificuldade, esta ineficiência, porque isso é uma função cognitiva que se chama habilidade de sustentar várias fontes no campo mental de forma simultânea. É uma função cognitiva daquelas 27 que a gente vem falando, certo? Então, esta função cognitiva, dentro da arquitetura do raciocínio dela, ela é ineficiente. E essa ineficiência impacta todo o restante da plataforma, todo o restante da arquitetura. Quando você vem e você ajusta isso, quando você vem e você calibra isso, a pessoa ela começa a se manifestar num outro nível, que tem um monte de potencial que a pessoa não consegue expressar por conta desse gargalo que está acontecendo aqui. Então, ela fica como se fosse presa dentro desse processo. Outra coisa que eu ouço muito pais falarem, né?
Não, ela apresenta isso desde pequena. Mas daí eu arrumei uma forma. Ela tem uma professora particular que vem todos os dias em casa. Com essa professora particular, ela entende. Com o professor, quando a professora explica na escola, ela não entende. O que está acontecendo? Essa professora particular, ela deve dar as informações provavelmente fracionadas. Essa professora, ela deve, de alguma forma, mastigar aquela informação para que, quando essa professora entrega para ela, já tenha um menor volume que ela consegue sustentar. E aí existe dentro do processo de intervenção, a gente precisa ensiná-la a classificar a informação. O processo de classificação, o uso de conceitos superordenados, por exemplo. O que é isso? Por exemplo, a gente fala assim, cadeira, mesa, guarda-roupa, são o quê? Móveis. Então, móveis, ele é um conceito superordenado. Ele é uma palavra que ele agrupa várias informações que estão embaixo. Então, se eu ensinar para ela conceitos superordenados, e quando ela for pensar, ela conseguir acessar o conceito superordenado sem acessar aquele monte que está embaixo, e aí, a hora que ela acessa aqui, ela vem e pega a informação melhor, você melhora todo o processo dela. Um caso de intervenção desse, ele depende da forma como ele se apresenta, mas normalmente são intervenções que elas demoram um pouco mais, porque eu preciso entrar ajustando profundamente isso dentro da estrutura cognitiva para poder reajustar o processamento lógico, o estabelecimento de relações, o processo comparativo. Essa ineficiência, ela afeta o processo comparativo. Dani, nessa forma 3, essa dificuldade de reter essas informações, ela pode afetar até a maneira como a pessoa se expressa sentimentalmente? Com certeza. Como que a gente consegue ver isso? Da maneira que provavelmente ela vai se expressar de uma maneira mais simplificada. É aquela pessoa que não gosta do toque, ela não fala tanto. Eu não consigo dizer se comportamentalmente a gente teria isso. Entende? Eu não consigo dizer, porque quando eu tenho esta manifestação na estrutura cognitiva, essa ineficiência específica, eu posso ter junto dela qualquer um dos 3 processamentos que nós discutimos ao longo da nossa trajetória aqui dos nossos episódios. Eu posso ter uma pessoa que pensa no passo a passo, eu posso ter uma pessoa que ela é mais lógica, eu posso ter uma pessoa que ela pensa pelo todo, mas que muitas vezes eu não consigo visualizar isto claramente por conta da ineficiência dessa função cognitiva. E que a hora que eu for ajustando isso, eu consigo ver com clareza qual é a forma dela proceder. Entendi. Entendeu? Você acha que, da sua pesquisa até agora, você acha que essa forma é a forma mais prejudicial? Eu acho que todas as 3 maneiras do déficit de atenção se manifestar, cognitivamente falando, as 3 têm o seu impacto. Entende? Elas têm elas vão ter como efeito o mesmo para os 3, né? Pode vir a impactar raciocínio mais complexo nos 3 também. Eu não diria que ela é a mais séria, a mais grave. Não, eu não diria assim. Eu diria que todas possuem características muito específicas que vão gerar coisas específicas no comportamento e na forma de intervenção. Eu não classificaria assim como a mais, como a menos, mas eu acho que as 3 de forma igual. E você falou bastante sobre as intervenções. Em outros episódios, você teve uma fala que eu gostei muito, que eu acho que se encaixa aqui, que é sobre o mundo das faltas. Quando a gente fala de déficit de atenção, as pessoas só focam nas faltas. Isso. Mas não focam talvez que essa criança, esse adolescente, esse jovem adulto, ele pode ter uma alta habilidade em alguma coisa que ainda não foi descoberta. A gente fala, principalmente quando você fala de déficit de atenção,
você vai pensar num processo de intervenção que ele efetivamente vai trabalhar dentro dos efeitos, dentro daquilo que ele não consegue fazer, dentro daquilo que ele não consegue obter êxito. Ok, tudo bem, a gente precisa fazer esta calibragem, fazer esta correção. Mas quando eu consigo entender como ele raciocina e gera a compreensão, o meu acesso a ele vai ser através dessa maneira. Então, se eu sei que ele precisa desenvolver foco, precisa desenvolver ordem e sequência, que ele não tem, mas eu entendo que a forma de processar dele é associativa e que ele compreende através de analogias e metáforas, quando eu vou conversar com ele daquilo que eu preciso desenvolver, daquilo que eu estou trabalhando com ele, do porquê que ele tem que desenvolver aquela ordem e sequência, quando eu vou mediá-lo, eu vou fazer isso através de analogias e metáforas, porque daí ele compreende muito melhor. Então, esta maneira, ela facilita, né? E a gente fica com um olhar muito na falta. O que a gente não pode perder de vista nunca é que, se eu quero acessar uma pessoa, acessar a forma como ela pensa, acessar a forma como ela compreende, como ela aprende, eu preciso compreender a estrutura do pensamento dela, a forma como ela conduz as suas compreensões. Então, a porta de entrada sempre será a estrutura do pensamento. Bom, infelizmente, se encerra nesse episódio a nossa conversa sobre a estrutura do pensamento. Acredito que não poderia ter um encerramento melhor como esse, e a gente não poderia ter aprendido com uma pessoa melhor que você, Dani. Obrigada. Sim, não tenho palavras para dizer, e eu espero que as pessoas tenham compreendido também um pouquinho sobre esse tema incrível e o valor que a sua pesquisa tem hoje para o mundo sobre a forma de pensar. Obrigada, Gabi. Também foi um prazer estar com você aqui ao longo de todos esses episódios, né, com essas suas perguntas sempre instigantes, né, esse seu jeito natural de colocar, que eu acho que é bastante genuíno, né? Eu acho que isso contribuiu muito para o desenvolvimento de todos os nossos episódios aí. E eu convido a todos que queiram participar, que queiram continuar aprendendo um pouco mais, aprofundando nesse tema, que estejam com a gente, que continuem acompanhando a gente, seja no Instagram ou seja mesmo aqui no canal do YouTube, onde novos episódios vão aparecer logo em breve. Obrigada por enquanto e até mais.